Mas daí você deve estar vendo isso tudo, você deve estar achando interessante o problema das figurinhas, o problema de ter o primeiro sucesso e tal, mas daí você se pergunta, por que que isso tem a ver, isso tudo que você está me explicando tem a ver com algoritmos, né? O que que tem a ver com algoritmos? Por quê? Né? E eu gosto sempre do exemplo desse filme aqui, né? O Karate Kid, né? Você tem versão antiga, a versão um pouco mais atual, tá? Agora tem aquela série lá que é o Cobra Kai, que mostra os personagens desse filme aqui já adultos. Não sei se vocês já viram esse daí também. Mas a ideia aqui, eu achava legal que o cara, no filme antigo, ele ficava falando pro menino assim que ele ia ensinar o menino a lutar karatê. Ele fala, tá bom, mas para ensinar, antes de ensinar você a lutar karatê, você vai ter que ficar pintando aqui a minha cerca, né? Só que ele dava assim dava instruções bem específicas, né? Pinta com o braço para cima, pinta com o braço para baixo, né? Depois insera o carro com uma mão do jeito, insera o carro com a outra mão. Aqui nesse daqui mais atual era põe casaco, tira casaco, põe casaco, ele tinha que botar o casaco ali num cabidezinho que tinha aqui assim. E põe casaco, daí chega lá pela estante e o aluno fica um pouco de saco cheio ali, né? E fala assim, pô, professor, quando é que você vai me ensinar o tal do karatê aí, né? Daí ele fala assim, pinte pra cima. E na hora que ele faz aquele movimento de pinta pra cima, o professor dá um soco e ele bloqueia o soco do professor, sabe? Insere pra esquerda, daí ele vai lá e tira o outro soco, um chute que o cara dá, assim, né? Então ele fala, pô, eu tava ensinando um monte de técnicas, na verdade eu não tava vendo que o cara tava ensinando técnicas que no fundo já era, né? O que eu precisava pra entender lutar karatê. Aqui é a mesma coisa, o que eu ensinei pra vocês aí no fundo é um monte de técnica e no agora não é difícil de você entender, né? Por quê? Porque primeiro assim, se eu tô falando, esperando o primeiro sucesso, vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui, esperando o primeiro sucesso. É um processo, o processo de você esperar o primeiro sucesso é um processo repetitivo, né? E, né, um processo que tem a ver com iterações. Inclusive, eu usei várias vezes aí esse termo iterações ali, né? Nas aulas. Então, tem a ver com algoritmos, tá? Esperar o primeiro sucesso é um processo iterativo, tem a ver com algoritmos. Tá bom. Ou, por exemplo, ali o negócio de contar as fases do algoritmo ali também, né? O colecionador do cupom também é um processo iterativo e você poderia até escrever um algoritmo do colecionador do cupom, tipo assim, para ir de 1 até infinito, passo 1, obtenha um novo cupom. Passo 2, se o cupom que você obteve é novo, então incrementa um contador, vamos dizer assim. Tá? É um algoritmo, né? Você fala, professor, mesmo assim não estou entendendo ainda. Tá bom, então tá, vamos mostrar como é que luta karatê aqui com as técnicas que vocês aprenderam, tá? Eu peguei 2 exemplos assim, eu não pensei muito assim, tá? Mas não é difícil de pensar, tá? Vamos pegar aqui, ó, primeiro, né? Algoritmo, devolve primo, tá? E eu vou receber aqui um inteiro bem grande assim, tá? Que basicamente é assim, eu quero tipo pegar um número primo que vai de 1 até esse número n aqui, né? Nem precisa dizer inteiro grande, né? Mas eu quero encontrar um número primo que está entre 1 e n. Por exemplo, sei lá, entre 1 e 1000, tá? Quero obter um número primo, né? Tá bom, tem um algoritmo aleatorizado para fazer isso. Como é que funciona? While true, enquanto verdadeiro, né? Você fica executando isso, né? Aí você pega um número aleatório. Obtém um número aleatório R aqui, que está entre 1 e n. E aí você testa. Se o R é primo, devolva R, né? Na hora que você devolve, você pula para fora, e daí você pula para fora desse laço aqui. Opa! Esse é um algoritmo? É um algoritmo. É um algoritmo para te devolver um primo qualquer. Se você numa faixa de 1 até n. Nossa! Mas tá, qual que é o tempo de execução desse algoritmo?
né? Porque, tá bom, ele tem um while true ali, eu não sei quando que ele vai devolver o primo, né? Mas você consegue analisar. O que você está fazendo aqui? No fundo, você está esperando o primeiro sucesso, né? Tá? Você está pegando coisas aleatórias e esperando o primeiro sucesso. Ah, professor, mas como é que faz para analisar com calma? Bom, aí você tem que falar, esperar o primeiro sucesso com probabilidade P. Então, o número esperado de passos é o contrário, né? É 1 dividido por P. Tá, mas qual que é a probabilidade P? A probabilidade P é de você sortear um número R aqui e ele ser primo. Mas qual que é a probabilidade dele ser primo? Bom, aí você vai ter que ver a lista de exercício lá, porque tem um exercício sobre isso daí, que te dá uma pista, tá? Mas enfim, você já sabe agora analisar esse algoritmo. Claro que você depende de entender como é que é a probabilidade de você sortear um número primo ali, tá? Pronto, né? Por que tudo isso? Porque eu te ensinei a técnica lá de esperar o primeiro sucesso, tá? Tem mais um exemplo aí, professor? Aqui um exemplo. Esse exemplo, assim, ele não é um algoritmo... Bom, antes de entrar nesse exemplo aí, percebam aqui que esse devolve primo aqui, né? Podia ser devolve, sei lá, qualquer coisa com uma certa propriedade, tá? Eu posso sortear números aqui e eu perguntar se esse número tem uma determinada propriedade, né? Então, ele é um algoritmo que pode ser até mais geral do que isso. Se eu substituir primo por, sei lá, pegar um número que é, sei lá, par, claro que par é muito fácil, né? Mas dá para você fazer isso, né? Par ou qualquer outra propriedade de números, né? Números que são quadrados, né? Tipo, dá para você fazer também, tá? E calcular. E outro exemplo. Esse daqui é um exemplo que não faz nada muito concreto, mas só para entender também que é um exemplo genérico, assim, que você pode encaixar essas técnicas que foram explicadas aqui. Como é que é esse algoritmo aqui? Então tá, início, aí tem um S aqui, tá? S que recebe 0. Né? E esse S aqui, ele é, de certa forma, assim, ele é como assim se contasse quantas vezes que uma certa coisa aconteceu aqui. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que se determinada coisa aconteceu, então eu tenho que chamar uma função mais complexa. Sei lá, então eu vou ter que chamar uma função aqui, uma função f, que faz uma coisa complexa. Sei lá, se uma determinada coisa aconteceu, eu vou ter que, sei lá, ordenar um número, não sei. Tá? Só que assim, a gente sabe que para fazer análise de algoritmos, o que a gente faz no fundo é ficar contando, né? Quantas vezes que você passou por um determinado passo. Eu já expliquei isso, né? A gente olha lá o passo fundamental, aquela coisa toda, né? Para saber a análise do algoritmo. Então você fala assim, tá bom, mas eu quero saber quantas vezes que essa função f aqui, que é uma função complexa, quantas vezes que ela é invocada nesse algoritmo aleatorizado. Bota um contador aqui, ó. O contador inicia de 0 e cada vez que você entra nesse laço aqui, cada vez que você chama S, cada vez que você chama F, você incrementa esse contador. Então você vai conseguir analisar quantas S vezes que esse algoritmo aqui ele teve que ser invocado. Então, no fundo, você está fazendo uma análise, tá? Mas esse F aqui eu falei, pode ser qualquer coisa, né? O importante aqui é que eu estou usando esse S aqui com um contador, né? E tá, esse exemplo assim, ele, como eu falei, ele não faz nada muito concreto, mas olha só, para i que vai de 1 até n, primeiro, escolhe um número aleatório R, de 1 até n aqui, tá? E aí eu pergunto, se o R é menor do que I, tá? Então eu incremento esse contador aqui. Você fala, tá bom, mas quantos passos que vão ser executados nesse algoritmo? O passo é uma variável aleatória. Quer dizer, na verdade é assim, quantas vezes que eu vou incrementar o S aqui, né? O número de vezes eu vou dizer que é uma variável aleatória X. Tá bom, mas assim, essa variável aleatória X, ela é uma coisa complexa. Será que eu não posso quebrar em coisas menores? Posso. Vou falar que para cada i aqui, eu tenho uma variável diferente. Vai ter um x1, um x, né, o x2, tá? E até o xn. Você fala, beleza, mas assim, o que são essas variáveis aqui, x1? É se ele incrementou ou não o s, tá? Então, ele incrementou o s,
ou não incrementou, é porque são essas variáveis, elas são variáveis 0 ou 1. Elas são variáveis binárias, elas são variáveis que você pode, para você contar uma coisa complexa, você pode contar coisas pequenininhas, né? Ah, beleza, nossa, que legal. Então eu sei que a esperança dessa variável é igual à probabilidade dela valer 1, né? Cada uma dessas variáveis aqui, a probabilidade dela valer 1. Mas qual que é a probabilidade dela valer 1? Ah, é a probabilidade de você sortear um número aleatório e ser menor do que 1. Qual que é a probabilidade de eu sortear um número aleatório, né? Aqui talvez esteja abusando aqui da notação, mas só para você entender qual que é a probabilidade de eu sortear um número aleatório e ele ser menor ou igual do que i, né? O i aqui é variável, né? Então tá, no início pode ser difícil, porque se você está sorteando um número que vai de 1 até n, a probabilidade dele ser menor ou igual do que 1, é difícil. Você está sorteando de 1 até n, né? Talvez a probabilidade no primeiro passo é 1 sobre n. Mas percebam que à medida que você vai avançando nos passos, como você está sorteando um número entre 1 e n, está perguntando se o r é menor ou igual do que i, lá no último passo, com certeza isso daqui vai dar certo, né? Qual que é a probabilidade do número sorteado ser menor ou igual do que n? Bom, isso daqui é 1, tá? Mas, então, ele vai crescendo de 1 sobre n até 1, né? Ah, mas de maneira genérica? Bom, de maneira genérica você pensa depois, tá? Isso daqui, se não me engano, deve estar na lista de exercício também. Mas o ponto aqui é justamente esse. Olha aqui as técnicas. Quebrar coisas complexas em coisas pequenas. Essas coisas pequenas, elas são variáveis indicadoras ou variáveis binárias, tá? Você sabe qual que é o valor esperado de uma variável binária e isso se encaixa para... Por que você quer variáveis binárias? Porque você quer contar quantas vezes que você passou num certo ponto do teu algoritmo e contar quantas vezes você passou num certo ponto do teu algoritmo é a essência da análise de complexidade de tempo de um algoritmo, tá? Então, tudo que a gente viu aí são todas as ferramentas que você precisa para fazer análise de complexidade de tempo de algoritmos.